Alguns dos que partem deixam mais que saudades e lembranças. Nos deixam lições que são as melhores dentre todas as heranças. Deixam lições de paz, amor e esperança. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, para levarmos ao ar mais um programa Pensamento Livre, que tem o apoio cultural da Rádio Cidade 98.3 FM, da Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais e da Funerária São José. Eu estive passando por umas experiências que são da vida, vamos assim dizer, recentemente. Na semana passada, perdi a minha mãe aos 89 anos, decorrente de uma queda, sofreu uma fratura na bacia e, consequentemente, veio a óbito no sábado passado. E durante a semana tive algumas reflexões relacionadas à vida que me levaram a pensar muito sobre muitas coisas que são ditas no cotidiano, né? E fazer uma breve reflexão sobre uma oração que é tremendamente conhecida no mundo todo, que num segundo momento a gente poderia dizer que hoje ela está mais instituída na Igreja Católica, mas antes, quando ela foi feita, de certa forma ela era meio autônoma, não pertencia a religião nenhuma, que foi desse mestre chamado São Francisco, que nos deixou uma oração fantástica. E eu gostaria, no programa da noite de hoje, de refletirmos um pouco sobre esta oração, que nos diz o seguinte: Mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde há ódio, faze que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristezas, que eu leve a alegria. E onde há trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender, ser amado do que amar. Porquanto é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Esta oração é tremendamente fantástica, porque ela vai de encontro com um desejo, eu diria de certa forma, às vezes ainda não revelado dentro de todo ser humano. Refletindo sobre esta oração, tive a percepção de que Francisco, quando escreveu esta oração, fez esse pedido de que ele se tornasse esse instrumento de paz, porque ele percebeu que a maior beleza da vida seria alcançar o seu semelhante, levar algo de bom ao seu semelhante. E que, na verdade, diante de tudo aquilo, ele que havia sido um homem tremendamente abastado e de tudo aquilo que a vida poderia oferecer-lhe, de todas as coisas que a vida lhe poderia dar, a mais importante satisfação pessoal que ele poderia alcançar seria alcançar o seu semelhante. Seria efetivamente tornar-se um instrumento de paz. E no programa da noite de hoje eu convido você, amado ouvinte, a esta reflexão, a este momento introspectivo sobre esta oração fantástica, para que possamos ter coletivamente a percepção do componente humano do qual falei no último programa, que é o bem que é inerente a todo ser, que reside em cada um de nós numa intensidade enorme e que nem sempre nos é perceptível esta presença e esse desejo de realização do bem que teima em se tornar fato, se tornar ato na vida de cada um de nós.
Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida no programa Pensamento Livre, na noite de hoje, uma reflexão introspectiva a respeito da oração de São Francisco de Assis. Até daqui a pouco. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 3224-0559. São José, o pai da vida, o pai de Cristo, para voltar ao caminho prometido. Funerária São José, Matriz Lages, telefone 32244124, filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande e Otacílio Costa. Otacílio Costa, fone 3275-2087. Funerária São José. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez com vocês, o sócio pensador Fiorello Agostini, na noite de hoje fazendo uma reflexão introspectiva sobre essa oração fantástica deste que foi um santo maravilhoso, que foi São Francisco de Assis. Dentre outras coisas que São Francisco pede, ele diz: onde há ódio, faze que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. E onde há trevas, que eu leve a luz. Ora, quando São Francisco fazia essas frases, ele pedia algo que era uma necessidade latente nele mesmo. Ou seja, Francisco queria transformar-se esse veículo de transmissor de paz, levando esses predicados que as pessoas de certa forma necessitavam. Mas por outro lado, por que ele pedia? Faze de mim esse instrumento. Porque ele percebia que precisava ser dado a ele esta qualidade de transmitir esta possibilidade. E ele não poderia transmitir nada que não fosse conteúdo de si mesmo. Nós já fizemos algumas ponderações aqui nos nossos programas, que ninguém dá ao outro aquilo que não possui em si mesmo. Então eu tenho que perceber essas qualificações que são componentes do meu ser, ter a percepção delas em mim mesmo para me tornar esse instrumento transmissor desta paz. Quando ele nos diz, onde há ódio, faze que eu leve o amor, mas até que ponto eu percebo esse amor presente em mim mesmo? Quando eu não tenho a percepção daquilo que me compõe, daquilo que é componente do meu ser, a começar pelo ser físico, não importa o que me falte, mas o que em mim ainda funciona bem. Quando eu tenho a percepção de que o bem é muito mais presente em mim do que o mal. Quando eu tenho a percepção das minhas habilidades, ainda que limitadas sejam, mas ninguém é tão pobre que não tenha algo a dispor ao seu semelhante, seja do ponto de vista intelectual, seja do ponto de vista material. Mas para mim dispor ao meu semelhante de qualquer coisa, eu tenho que ter a percepção de que este componente existe em mim mesmo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Como que eu posso ser instrumento de amor onde existe o ódio? Quando eu venço o desejo de vingança, quando eu venço o ressentimento presente em mim,
Quando eu tenho a percepção da plenitude do amor e do perdão em mim mesmo, consequentemente me qualifico como um instrumento de amor. Quando vivo em mim esta experiência, me capacito no sentido de mostrar ao outro o caminho a trilhar para se tornar esse instrumento de paz que levará o amor onde o ódio persiste. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Mas como eu disse anteriormente, como posso levar o perdão se não tenho o perdão em mim mesmo? Quando eu digo que eu devo ter o perdão em mim mesmo, eu digo, eu não consigo perdoar ninguém se não me perdoar primeiro. Somos seres humanos com limitações, com falhas. Às vezes erramos. Na maioria das vezes não erramos de forma premeditada. Lembra, amado ouvinte, que eu dizia sempre que no ser humano o mal é contingente ou opcional. Contingente quando erramos por ignorar, quando não sabemos que aquela nossa ação ou aquela palavra iria ferir ou magoar tanto o nosso semelhante. Não temos consciência disso. Este é o mal contingente. Opcional quando fazemos de forma consciente para ferir, para machucar, para ofender, para magoar. Ora, devo me perdoar pelos meus erros contingentes, por aquilo que errei por ignorar, mas muito mais que isso, devo ter em mim o propósito da não afronta, da não ofensa, ainda que por vezes falhe, ainda que por vezes erre. E quando na minha introspecção compreensiva compreendo que errei, ter a capacidade de perdoar a mim mesmo, perceber que apesar de minhas limitações, as minhas qualidades ainda são superiores às minhas falhas. Não devemos, como disse em outros programas, valorizar demais o erro. Devemos sim percebê-lo. E de que forma vamos suplantá-lo? Com a percepção do bem em nós presentes. Como posso me tornar um instrumento de perdão? Não alimentando o ódio, a vingança, o ressentimento. O ressentimento é a porta do ódio. Quando você se ressente contra o teu semelhante e alimenta esse ressentimento, ele vai construindo a atitude de ódio, a atitude da vingança, do pagar com a mesma moeda. E isto não acrescenta absolutamente nada em nós ou no nosso semelhante. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Por quê? Porque necessito ser esse instrumento. Porque cada ser humano necessita ser esse instrumento para que possamos ter uma humanidade mais humanizada. Portanto, onde há ódio, faze que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Um breve intervalo e voltamos em seguida. A Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite o nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559. Funerária São José, Matriz Lages, telefone 3224-4124, filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande e Otacílio Costa com o telefone 3275-2087.
É morrendo que se vive para a vida eterna. Funerária São José, lançando à terra sementes de vida. Voltamos, amados ouvintes, com o nosso programa Pensamento Livre, com apoio cultural da Rádio Cidade 98.3 FM, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, a loja Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais e a Funerária São José. Na noite de hoje, estamos convidando você, amado ouvinte, para que façamos uma reflexão introspectiva sobre o conteúdo desta maravilhosa oração de São Francisco. Mestre, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E ele continua nos dizendo: onde há discórdia, que eu leve a união. Analise você um ambiente onde a discórdia persiste e insiste em permanecer. Um ambiente familiar onde a discórdia é componente do cotidiano. Eu pergunto a você: é possível algum tipo de felicidade, algum tipo de paz, de sorriso, onde a discórdia persiste e insiste em permanecer? E de que forma podemos diminuir e até, quem sabe, eliminar a discórdia? Num primeiro momento, eu diria no convívio familiar, porque sabemos que o lar é a primeira sociedade em que vivemos. Depois vivemos na sociedade do trabalho, da empresa e, por fim, na sociedade coletiva como um todo. E aquilo que levo para fora das quatro paredes do meu lar, normalmente é consequente daquilo que vivo dentro das quatro paredes do meu lar. Então, se a discórdia persiste e insiste em permanecer dentro do meu lar, obviamente que essa discórdia me acompanha para o ambiente de trabalho e para o ambiente da sociedade coletiva. Como posso ser um instrumento de paz, que é um desejo intrínseco no ser, ainda que às vezes não despertado, se sou um transmissor de discórdia? E a discórdia, na maioria das vezes, é esta ideia boba de tentar fazer prevalecer o meu ponto de vista. Ora, como é que eu posso ter uma convivência pacífica com o meu próximo quando quero fazer prevalecer o meu ponto de vista? O meu ponto de vista serve para mim, mas talvez o ponto de vista do meu próximo seja outro, não seja o meu ponto de vista. A discórdia, simplificando, vocês sabem, é decorrente de acusações. Localizamos no outro determinados defeitos ou limitações que, obviamente, o ser humano, por ter um senso crítico muito aguçado, e todo ser humano tem esse senso crítico aguçado, ele faz uma análise quase que imediata de seu semelhante. E é bom que tenhamos esse senso crítico aguçado, porque fazemos nossas escolhas a partir do nosso senso crítico. Mas deveríamos, na maioria das vezes, guardar a nossa avaliação para nós mesmos. Porque a discórdia surge quando sentimos o desejo de acusar aquilo que às vezes de fato é errado no outro. Mas lembre-se do perdão que falamos anteriormente. Lembre-se de que eu também erro, de que cada um de nós tem suas limitações. Limitações talvez diferentes dos nossos semelhantes, mas que nem por isso deixam de ser limitações. Somos semelhantes. O primeiro caminho para realmente levar à união onde há a discórdia é guardar a minha avaliação para mim mesmo, é não expô-la
principalmente quando ela denigre o outro, ainda que possa estar fundamentado na verdade a minha avaliação, porque não acrescenta absolutamente em nada. Eu deveria usar o mesmo senso crítico que uso para localizar defeitos no outro, para tentar descobrir habilidades, para tentar ter a percepção do bem que compõe o outro, habilidades que talvez não sequer estejam presentes em mim. E fazer o exercício de enaltecer habilidades, se de fato eu quero ajudar o outro, porque são as habilidades, é o bem que compõe o outro que suplanta o mal que nele pode haver. E isto é regra para mim e para o outro. É o bem que existe em mim que suplanta o mal em mim inerente. Portanto, para que eu me torne esse instrumento de união, que onde há discórdia, de fato eu leve à união, eu tenho que diminuir o grau de acusação, ampliar o grau de compreensão e perdão. Eu diria até primeiro comigo mesmo, fazendo esta introspecção compreensiva, sabendo que tenho coisas em mim que não gosto, mas procurando nesta balança chamado eu, as qualidades, o bem pertinente à minha pessoa, para que possa me perdoar pela minha falta de aptidão e inabilidade em determinadas coisas. E fazer a mesma leitura do meu semelhante. Não fomentar a discórdia, porque toda a acusação que faço ao meu semelhante dá a ele o direito de defesa. E o direito de defesa do semelhante sempre virá com uma acusação daquilo que também é perceptível nele, que em mim é falho. Consequentemente, é aí que a discórdia nasce. E quando alimentamos a discórdia, ela se amplia. Porque nos quedamos constantemente, por exemplo, na vida a dois. Quando as acusações começam a imperar, você olha para tua esposa ou namorada e busca tudo aquilo que é defeituoso e se esquece das virtudes que levaram você a estar com ela. Quando deveria ser o caminho oposto. O que te fez ficar com ela? O que de bom você viu nela ou nele? Quantas vezes você está enaltecendo aquilo que te aproximou? Então a discórdia se instala. Quantas vezes depreciamos nossos filhos que chegam com as tarefas do colégio, às vezes 10 matérias diferentes. No entanto, numa ele foi muito mal na escola. E a gente já passa a criticá-lo. Viu, tu não estuda, tu é um burro, tu não estuda mesmo. Caramba, mas ele tirou média em 9 ou 8 matérias, só nessas 2 ou uma ele está fraco. O caminho oposto não seria o mais correto? Enaltecer aquilo que está sendo bem feito. Dizendo, ora, você está meio mal aqui, mas você foi muito bem lá. Não desanime. Assim como você superou determinadas coisas, você vai superar aqui também. Este é o elemento de união. A união pressupõe virtude. E todo ser humano tem virtude. Mas só me é perceptível a virtude do outro quando percebo a virtude em mim mesmo. Fazei de mim, Senhor, um instrumento de vossa paz. Porque se não me qualifico, nada tenho que dispor ao meu semelhante. Portanto, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Voltamos daqui a pouco, amados ouvintes. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559.
Funerária São José, Matriz Lages, telefone 32244124, filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande e agora em Otacílio Costa, telefone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, com o nosso programa Pensamento Livre, com o apoio cultural da Rádio Cidade 98.3 FM, a nossa rádio, a sua rádio, a Rádio do Povo, Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais e Funerária São José. Hoje estamos fazendo uma reflexão introspectiva sobre esta oração tão conhecida de nós todos, que é a oração de São Francisco. Continuando, eu acredito inclusive que não vou poder passar todos os predicados da oração em um único programa. Provavelmente devemos repetir para que a gente possa discorrer na oração como um todo. Hoje estou levando em partes para que a gente possa ter um entendimento mais aprofundado e quero contribuir com uma parcela, ainda que pequeno, nesse sentido. Nos diz São Francisco: Mestre, faz de mim um instrumento de vossa paz. E nos coloca ainda: onde há dúvidas, que eu leve a fé. É interessante isto, porque aqui tem dois aspectos que nós devíamos fazer uma introspecção muito profunda a respeito destas duas palavras: dúvidas e fé. A dúvida é um reflexo da ausência de resposta. No livro da Sociedade do Pensamento Livre, nós comentamos que o ser humano vive desde o momento que acorda ao momento que deita, entre o sim e o não. Começa pela manhã, tomo banho antes do café, depois do café, enfim, faço a minha introspecção antes ou depois, vou a esse local ou aquele local, que hora faço isso, quer dizer, o tempo todo a nossa vida é enredada desde coisas pequenas pelo sim ou não até coisas mais complexas, como adquirir um imóvel e assim por diante. E a dúvida normalmente permeia o nosso cotidiano. Eu estou falando da dúvida nessa questão de tomada de decisões, porque eu quero colocar para o ouvinte essa percepção de que as respostas sempre estão dentro de cada um de nós. A nossa dificuldade em relação à resposta correta se deve a essa ausência de interiorização desse tempo só consigo mesmo, para que se possa ter um conhecimento mais profundo de si mesmo. E onde, afinal, reside as minhas respostas, porque elas residem no âmago do ser. Fé. Quando a gente falou anteriormente que ninguém pode dispor daquilo que não possui, caberia aqui a seguinte pergunta: como posso levar a fé onde há dúvidas, quando não tenho certezas? Como posso levar a fé onde há dúvidas, se não tenho em mim esse componente chamado fé? Eu não estou me referindo aqui a um conceito de fé externa. Cada um tem o seu conceito pessoal, acredita em Deus ou em Buda ou aquilo que ele preferir. Mas eu estou falando na fé num grau muito mais íntimo, de fórum muito mais íntimo. Eu estou falando da fé em si mesmo. Porque é a fé em si mesmo,
É a crença em suas convicções que dissipam as dúvidas. Consequentemente, se não acredito em mim, como posso levar ao outro a fé, se aquilo que impera em meu ser é a dúvida, é a ausência de respostas? E a que se deve essa ausência de respostas? Repito, ouvinte, a ausência de interiorização humana. Ora, quando a gente motiva a prática introspectiva, costumamos dizer, muitas vezes até assim: faça da introspecção uma amiga sua. Dê uma chance para você. Qual é o tempo de intimidade que você tem contigo mesmo? Qual é o tempo de vida que você passa sozinho contigo? De olhos fechados, com os teus pensamentos que são conteúdos de você. Quando é que você para avaliar esse conteúdo? E a introspecção é esta proposta de interiorização. Por que que ela é tremendamente importante e tremendamente amiga do ser humano? Porque ela institui a fé, a crença em você. Ela dissipa a dúvida. Ela te tira a incerteza. Porque quando você vai desenvolver, por exemplo, um curso, se você faz isso a partir da introspecção, você vai optar pelo curso certo, por aquele curso que efetivamente você tem fé de que vai cumpri-lo até o seu final, porque ele de certa forma tem uma intimidade com você, ele é componente do teu ser. Quando você se situa, você sabe das tuas habilidades e das tuas limitações. E não é feio falar, principalmente para as pessoas mais íntimas, a namorada, a esposa: olha, isso eu sei, e isso eu não sei, porque eu conheço as minhas limitações. Mas nas coisas que sei, eu acredito, porque elas existem em mim, num plano íntimo, muito poderoso, porque Ele é que move a minha vida, a minha fala e a minha ação, nas relações humanas, nas profissões. De certa forma, eu tenho tido a graça de ser um pouco esse instrumento de paz, porque consegui situar em mim mesmo as respostas para muitas dúvidas que imperiavam em mim e que tiravam a minha capacidade de uma vida mais produtiva, principalmente em relação ao meu semelhante. Hoje tenho uma convicção plena das coisas que estou falando nessa noite para vocês, porque são componentes de meu ser. Tenho uma fé plena naquilo que digo. Acredito naquilo que transmito. Não duvido da introspecção. Não duvido da plenitude que habita em mim e em todo semelhante. Porque disse aqui, e repito, o Criador de todas as criaturas não teria senso de justiça se fizesse alguns qualificados e outros desqualificados. Acredito que somos dotados do bem na mesma medida e que às vezes, por ignorar, não optamos por ele. Porque não sabemos ou não nos interiorizamos para ter essa percepção do quanto ele efetivamente nos compõe. Então, antes de desenvolver a sua fé externa, a sua fé a um ser superior, a um credo, a uma seita, a uma religião, acredite em você. Confie em você. Aprenda a ouvir a sua voz interior. Faça a introspecção. Escute e analise seus pensamentos. Este, meu amigo,
é o nascedor da fé e o dissipador das dúvidas. Mais um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte. Atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite o nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages, fone 3224-0559. São José, o Pai da vida, o Pai de Cristo, para voltar ao caminho prometido. Funerária São José, Matriz Lages, telefone 3224-4124, filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timbó Grande e Otacílio Costa, telefone 3275-2087. Voltamos, amados ouvintes, com o nosso programa Pensamento Livre, com apoio cultural da Rádio Cidade, a nossa rádio, a sua rádio, a Rádio do Povo, 98.3 FM, Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais e Funerária São José. Hoje, nesse último bloco, vamos fazendo essa nossa reflexão sobre a prece de São Francisco. E como vocês perceberam, nós estamos aqui, não chegamos a metade da prece, tal é o conteúdo, né? E eu acredito que cada frase desta prece poderíamos nós discorrer aqui um programa de 1 hora, tranquilamente, sem nenhum problema, porque é extremamente profundo a proposta desta oração, de fazer de cada um de nós um instrumento de paz. Então, para encerrar no bloco de hoje, gostaríamos de fazer aqui mais um pouco de reflexão introspectiva sobre um outro predicado da oração, onde São Francisco coloca: onde houver erros, que eu leve à verdade. De certa forma, este pedido ele tem relação com o pedido anterior, onde há dúvidas, que eu leve à fé. Porque o que é a verdade? E onde reside a verdade? Talvez nos seja fácil situar os erros, ou muitas vezes até condenar os erros. Mas talvez o mais correto seria pensar onde nascem os erros, de que decorrem os erros. Como disse anteriormente, você pode errar de 2 formas: por contingência, ou seja, por ignorar, por não saber, ou por opção, consciente de que está errando, no entanto, comete o erro. Mas eu diria, sem medo de errar, que a maioria dos erros cometidos pelos seres humanos, eles são consequentes da falta de saber, ou seja, do ignorar que aquilo poderia ou seria prejudicial a nós ou a outrem. E o nascedor dos erros é efetivamente onde impera a dúvida e a ausência da verdade. Porque a verdade, todos sabem, é subjetiva. A verdade é diferente da realidade, não é? Quando a gente diz, por exemplo, eis aqui um colar de pérolas, e esse colar tem pérolas legítimas, nós estamos fazendo uma referência a uma realidade. Porém, se as pérolas fossem falsas, bijuteria, mesmo assim nós diríamos, eis aqui um colar de pérolas. E isso, de certa forma, é verdadeiro, porque é um colar de pérolas, ainda que as pérolas sejam falsas. Então existe uma diferença entre verdade e realidade. A verdade é sempre subjetiva, mas a realidade, que torna a verdade não tão subjetiva, está presente em todo ser humano.
reside em cada um de nós. Mas como encontrá-la? Como estabelecer esse encontro com ela, com esta verdade que dissipa a dúvida, que diminui os erros? Introspecção. Permita-se a ela. Encerramos por aqui a nossa reflexão, dizendo a vocês que não conseguimos sequer chegar ao meio da oração. Fizemos aqui um terço desta prece, tão fantástica que é esta prece. Mas nós voltaremos em outros programas para continuar desenvolvendo essa introspecção compreensiva sobre essas propostas fantásticas de Francisco de Assis, que, como eu disse antes, estava no âmago dele esse desejo, como está no âmago de cada um de nós esse desejo, ainda que às vezes não nos seja perceptível. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui um breve poema do nosso sócio pensador, poeta Calado, agradecendo a todos aqueles que foram solidários quando da passagem da minha mãe, aos familiares, aos amigos, enfim, o meu muito obrigado. E ele nos mandou esse poema fantástico que eu gostaria de repetir para vocês. Alguns dos que partem deixam mais que saudades e lembranças. Nos deixam lições que são as melhores dentre todas as heranças. Deixam lições de amor, de paz e de esperança. Obrigado, minha mãe, onde quer que você se encontre, por tudo que me deixaste na vida. Muito obrigado, minha mãe. Boa noite a todos.